Estamos aqui diretamente dos estudos Acebo CD, na Rua Goiás, 112, A ou B, Douglas? A e B. A e B. Quanto mais, melhor. Estamos aqui hoje com o Fábio Ernesto Lima de Campos, o jovem dono da Safra Uberlândia, 90% do direito do Uberlândia, vai conversar com nós e explicar algumas coisas. Aliás, ele tá falando sangue nu, sangue já em um tempo já, o povo tá de saco cheio, nós vamos saber mais da vida pessoal dele, tirou um tempo aqui, tava para ir pro rancho, né, buscou lá na beira do Corgo, do meio pra cá. É trabalhador, não falha, hein? Ele é trabalhador, ele, ó, é firme na E antes, eu vou apresentar os meninos que estão aqui entrevistando. Solta a vinheta. Sebo CDs, excursões e viagens. Saladeria UD. Terapias Divino Amor. Transformando vidas sistêmicas. Marília Parreira, diagnóstico de autismo. Traves e Clever, máquinas operatrizes. E Tiago Machado, técnico em informática. Apresentam Podcast. Tô aqui com o Moacir, o goleiro Modedo e ator. símbolo do Uberlândia Esportivo. Ator, você sabia disso? Participou de 2 filmes. O cara é uma... Paulo José. o Paulo José. Vocês aí é um azul bonito, né? Tô com o outro, não. O nosso popstar aqui, meu agiota profissional. O Dele era outra vez que eu preciso de uma grana firme, reforçada. Tá lava as roupas, banheiro, pagador de conta. Tamo junto aí. Com o apoio do Luquinha, nosso fisião. E o Thiago ali na técnica, mais ou menos, bem reforçado. Costumo falar Thiago Ninja, né? Então tá faltando título. Vamos lá, Fabinho, Fábio Ernesto, conhecido como Fábio Mineiro. Já tá mandando prender e soltar aqui em Uberlândia. Você sabe que é uma paixão enorme que nós temos nesse time, mas ele tá parado num tempo, desde 85, que não é notícia nacional, eu não conto taça independência. 41 anos, já só remanescente aqui, o grande Moacir, nós não podemos viver só de passado. E graças a Deus você foi encaminhado para a cidade de Uberlândia. Que benção. Eu quero chegar nesse ponto depois, como é que você já conhecia Uberlândia e tudo. E aqui sempre teve uma oposição e situação brigando, tipo, puxando o tapetinho e tudo, e agora temos um dono que é sério, a gente já viu sua seriedade, bem intencionado, a gente conversou em off aqui, e eu desejo tudo de bom, cara, que realmente os caminhos do Uberlândia, através de suas mãos, depois de muito tempo, volte a seguir o caminho que Uberlândia, a cidade de Uberlândia, com quase 1 milhão de habitantes, com essa estrutura que tem. Muito obrigado por ter vindo, Fábio. Eu que agradeço aí a vocês do podcast, né? É um prazer estar com vocês, Cleiton, Douglas aqui, nosso amigo Moacir, a relíquia de 84, né? A gente leva esse nome com certeza com orgulho, né? É isso aí. A gente chegou a Uberlândia, né? E uma das coisas que a gente mais valorizou e deu importância foi de 84, né? Uma camisa especial que a gente lança, vocês podem ver que tem lá o 84 atrás, até porque a gente tem que ser grato àquelas pessoas que tem o maior título da história do Uberlândia, aqueles que tiveram. Eu sei que teve outras situações de competições de anos anteriores também que fizeram moridos, né? Mas a de 84, por ter sido o título ali da Copa Brasil, né? O Brasileiro, Série B, e eu acho que ficou marcante, então todo mundo... E assim, pra gente não fugir muito do assunto, mas esse dia eu falando com o pessoal do Fortaleza, né? O Marcelo Paes ainda estava lá à frente, e o Daniel lá, que são as pessoas que comandam o futebol, e eles citaram de Uberlândia, eu falei que estava aqui agora presente, que o Fortaleza foi eliminado pelo Uberlândia na semifinal. E ali eles me comentaram do Vivinho, né? Que, pô, olha pra você ver, não só o Vivinho, mas o... Infelizmente, né? O Vivinho, que não está presente com a gente aqui, eram os jogadores que depois ganhou o cenário do futebol nacional. Então, assim, para você ver que lá de Fortaleza, né, os dirigentes do Fortaleza lembram do Uberlândia somente desse ano de 84, não só do título em cima do Remo, mas da semifinal em cima do Fortaleza. Então, o Moacir também é uma pessoa sensacional, um ser humano de um caráter e de uma humildade gigantesca, né? Verdade. Acho que um cara totalmente especial, um cara que ser amigo dele e não só estar junto com ele é prazeroso. Mas a gente está aí, né? Chegando aos poucos, já vão 5 meses aqui diante dessa cidade maravilhosa que é Uberlândia. E não só o Uberlândia Futebol Clube, mas Esporte Clube, mas a cidade me cativou, vim para cá. Conheço a Uberlândia há mais de 10 anos, de vir jogar aqui. Tem parentes aqui, meu tio já mora há 25 anos aqui.
A minha cunhada também, que tem mais de 10 anos, mora na cidade, né? Ali no Pátio Vinhedo, ali na região ali. Então, a gente já conhecia um pouco, né, do famoso Verdão, e agora está aqui presencialmente, né, como dono da SAF, como um dos investidores, como um cara que tem uma expectativa muito grande da cidade, de mudar esse cenário, né, de depois de 40 e tantos anos, trazer uma expectativa, uma esperança para o torcedor. Eu sei que o torcedor está com uma expectativa muito grande, mas a gente demonstrou isso nos últimos 6, 7 anos do futebol mineiro, que a gente tem capacidade, competência para fazer aqui esse Verdão voltar a ser grande, né? Voltar a ganhar um título e estar aí no cenário do futebol nacional em evidência aí. Antes de passar as perguntas aqui, você que manda do Uberlândia, todo mundo que manda uma assessoria, sua mulher, ela já adaptou, as crianças já adaptou com a cidade? Você vai ter algum problema nesse sentido? Se a mulher não quiser, você vende de Uberlândia pedindo, não volta mesmo. Não, Você adaptou já? Tá tranquilo? já ela particularmente, por a irmã dela já morar aqui há 10 anos, né? Foi fácil pra gente também. A gente vinha passear também aqui, né? Nas ocasiões, mas minha esposa já me acompanha há muito tempo, né? Nesse futebol aí maluco, a gente tá aí pra todo lado. Então a adaptação foi boa, né? A gente também conhece um pouco de logística, né? De onde poder morar, onde está perto, né? Do processo do futebol. As crianças já estão na escola também totalmente adaptadas, né? Minha menina já tem 6 meses na escola aí, então assim, adaptou rápido, né? Eu tenho uma menina de 3 anos, um menino de 15, né? Meu filho também joga, já veio jogar aqui no Verdão. Olha que maravilha. Já fez gol aí o Verdão. Isso aí É o que esse garantiu, irmão. tem o laço do pai, mas o pai, ele tenta ser um pouco neutro nessa parte, né? Porque tal do só joga por causa do ser pai. O Moacir é pai de jogadores, sabem que é mais difícil, eles serão mais cobrados, né? Do que qualquer outro atleta, por ter essa relação de pai para filho, mas eu tento ser neutro em todo sentido e realmente, né, assim, se ele também decolar igual a gente decolou no futebol, que a gente faça, né, por ele merecer e ele seguir a carreira de jogador. Grande homem, eu conheço muita gente que já te conhece, aí todo mundo fala pra você que você é muito gente boa, muito simples. Isso é legal, você lembra todo mundo com simplicidade, você não tem frescura, né? E fala muito bem, muito bem do assunto. Moacir, Mas o mais importante, quando eu conheci o Fábio, eu perguntei para ele se ele conhecia os bastidores, o caminho do verdadeiro futebol, porque o grande problema do futebol são os bastidores que nunca ele é divulgado, ele é sempre escondido de tudo. Então, não foi muito longe, né? Porque ele me respondeu que conhecia. Eu tive a certeza, porque outras pessoas falaram também, de que a SAF realmente vai ser positiva. E eu tenho falado com ele nesse ponto. Olha, é exigente a torcida, mas se o time corresponder, a gente ver o perfil dos jogadores, não tenha dúvida, o time que vir jogar aqui, se não tiver estrutura, ele vai se dar mal, com certeza. Com certeza, né, Moacir? Eu que trilhei também esse processo, esse sonho de ser um jogador de futebol, né? Cheguei a jogar até uma Libertadores, essa trajetória minha no futebol, eu falo que eu mais apanhei no futebol do que tive sucesso, né, na parte como jogador. Mas, às vezes, muito por ser um cara, às vezes, extra-campo, um pouco meio complexo. Gostava da noite, gostava, né, de uma... quem não gostasse? De pular um pouquinho ali o alojamento, mas com o tempo, né, hoje sou pai de 2 filhos, uma menina e um menino uma menina de 3 anos e um menino de 15 anos, né, sou um cara que sou fiel à minha esposa, à minha família. Eu mudei muito nessa parte, né? Quando eu jogava, às vezes a gente não tinha muita experiência de vida, alguns detalhezinhos ali, né? Não escutava muitas pessoas que davam bons conselhos para nós. E hoje, né, a minha carreira no futebol, ela vem muito de ser um cara disciplinado, né? Não só na minha casa, ali com meus filhos, com a minha esposa, ter esse comprometimento e no meu trabalho entregar totalmente, né, o amor, a dedicação e a experiência também que a vida nos deu, né? Eu não tenho tido esse sucesso que eu tive lá em São Domingos com o Atlético, né? Tirar um time do futebol amador e colocar na Série B do Brasileiro, entre os 40 equipes nacional, uma cidade com 90 mil habitantes, né? Com um estádio totalmente precário em questão de crescimento, né? Então, assim, o Atlético ter chegado onde chegou era praticamente impossível no meio do futebol nacional.
E a gente provou com muito trabalho, muita dedicação, muita humildade, né? As pessoas abraçaram a causa mesmo e a gente mostrou que fazer o futebol a gente entendia, né? Porque ninguém sobe 6 acessos consecutivos se não sabe fazer futebol. É verdade. Então, assim, e chegar aqui em Uberlândia também e vir para cá foi uma decisão que eu sempre falava, né? Por que Uberlândia era 2 cidades e Juiz de Fora, são cidades acima de 500 mil pessoas, né, habitantes, não está no protagonismo do futebol nacional? Falei, que a gente rodava o estado de Minas, né, para jogar para todos os cantos, e sempre perguntei, e quando vinha Uberlândia, o Pátio Sabiá, um estádio com 53 mil lugares, né, a estrutura do Verdão, a gente já treinou lá na Vila Olímpica também, com vários campos, espaço muito amplo, uma localização privilegiada. Gramado é igual do parque. Tudo, né, e aí às vezes a gente não entendia o porquê. E eu também, foi tudo muito rápido, eu também não me via fora do Atlético, aconteceu muito rápido, eu vou atrás de investidor, consigo trazer os caras para investir no clube, né, o Tapá, que é empresário do Ville, fecho, e ali depois teve algumas coisas que eu me optei a não continuar mais, uma decisão minha mesmo, achei que muitas coisas que eu consegui tocar desde o começo mudaram muito rápido, e essa transição, eu vendo algumas coisas que eu, como, né, um ex-atleta, como um cara que administrou ali tudo de um jeito muito simples, muito peculiar, e aí essa mudança muito drástica, alguns acontecimentos ali depois do jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, que eu queria fazer algumas coisas e por não ter mais a caneta, o controle, elas saíram do contexto, eu preferi realmente tomar a decisão de vender meu restante e sair. E nessa trajetória ali de 30 dias, eu iria para um outro projeto, né, que a gente até ajudou a fazer a SAF, que é do Pouso Alegre, lá que está o César Godoy lá agora, né, o Paulo da Pinta lá e o Rogério, eu ajudei a fazer a SAF lá, como também ajudei a fazer a SAF do Itabirito, né, a SAF do Itabirito nós fundamos ela do zero. Numa dessas o pessoal de Uberlândia vê que eu saio do Atlético e me liga. E ali, questão de 30 dias, conversamos rápido, foi tudo muito rápido, e na hora que veio o nome, eu falei, Uberlândia, aquela cidade que eu sempre pensei, né, por que aquele time está onde está? Não poderia estar numa situação melhor. Então, e aí veio a votação, né, assim, foi tudo muito rápido. Enfim, eu acho que Deus quis que eu estivesse aqui hoje, estou aqui presente, tenho certeza que vocês vão me conhecer melhor, vou estar aqui com vocês falando um pouquinho do que a gente puder falar do nosso Verdão, né, falar para o torcedor paciência, para o torcedor do Verdão não tem mais paciência de esperar mais nada, né, eu falo, A gente tem que ter, 41 anos, agora que é a hora do cereja. A oportunidade chegou. Mas eu tô tratando tudo com muito rápido. Eu sei que a gente tem que dar resultado, né? Sim. Mas nada é feito de um dia para o outro, né? A gente chegou, não sei se vocês estão vendo, a gente está reformulando toda a estrutura, retomou as categorias de base, abrimos uma loja no Center Shop, ônibus novo. Não, apresentação de camisa em Center Convention é a primeira vez que eu vejo. Foi uma espetacular apresentação, foi fantástico. Isso nunca teve. A gente fez uma retrospectiva, Cleiton, em questão de 5 meses, parece que a gente fez coisa para 5 anos, né? Mas assim, eu sei que tudo isso, nada será vantajoso se o time não ganhar dentro de campo. Eu sei que o resultado está acima de qualquer estrutura, mas o resultado só vem, o Moacir sabe o que eu estou falando, com a estrutura. Estrutura ganha jogo. O Belo chegou ao ponto, o Tuiutaba aqui, organizou um pouquinho, a gente é freguês do Tuiutabana. Freguês, né, Moacir? Organizou um pouquinho. A gente é desorganizado, você falou tudo. O problema nosso é a organização. Eu particularmente falei muito isso com a diretoria atual, né, que é o Dr. Jânio, com seus vice-presidentes, e conheço os ex-presidentes também do Uberlândia, né, o Reni, o Guto, o Flávio, tive com esses caras quando a gente jogava, né, quando não tinha os arbitrais, enfim, e sempre falei que algumas transições não eram bem feitas em questão de relacionamento. Sempre quem saía ou quem entrava tinha alguma briga com o passado, né? E isso acabava prejudicando no final o Verdão, o Uberlândia. Então, eu lembro, não sei qual presidente que era, também não quero citar o nome, que teve um grupo de WhatsApp, que o presidente do clube foi sair no dia 31, às 11h59, ele se despediu do grupo do WhatsApp, que ia mudar a gestão do clube. E só que o campeonato já começava dia 25 de janeiro. Então, assim, parecia que a pessoa já queria que o outro já começasse mal, queria atrapalhar o planejamento do próximo. Então, eu falei isso muito com as pessoas e com o conselho, quando eu cheguei, falei, ou vocês unem em prós do Verdão, do Uberlândia Esporte Clube, né? Ou a gente não vai conseguir chegar, não é só dinheiro, não é só a SAF chegar, não é o Fábio com a experiência que ele tem de mercado, porque se você for ver, nos últimos 6 anos,
Eu conquistei os títulos do interior os últimos 2, 3 anos, Copa Confidência, fomos semifinalistas do campeonato, então tem acesso de Série D para C, de C para B, né? Vendemos vários jogadores, ganhei de Atlético, ganhei de Cruzeiro, né? Então, assim, tudo que eu podia bater, ano passado fui coroado como o melhor dirigente do estado, né? Concorrendo com o próprio Pedro do Cruzeiro, com Sérgio Rodrigues e Alexandre Matos, né? Do Troféu Guará. Fui presenteado para Itatiaia como o melhor dirigente de 2024, por tudo que aconteceu com a Atlético. Enfim, nos últimos 30 anos ninguém tinha ganhado esse prêmio, né? Então, o que eu quero falar? Não adianta o fato de trazer essa experiência, trazer recurso, trazer investimento, se a cidade de Uberlândia, vocês que estão todo dia falando, né, os meios, o público político, todas as autoridades da cidade abraçam o Verdão. Porque eu falo que aqui tem uma relevância muito grande que eu não tinha em lei. O nome do time é o nome da cidade. Então, se o cara gosta de Uberlândia, ele tem que gostar do Uberlândia Esporte Clube. Né? Fábio, desculpa, eu não sou expert em futebol, eu olho mais essa questão de investidor, de visão, e todo investidor, ele tem, assim, uma visão, ele é visionário, o investidor é visionário. Eu acredito que você tem essas qualidades. E no assunto pessoal, você falou que a disciplina, e você tocou no assunto disciplina e fidelidade. A gente sabe que a estrutura do Uberlândia Esporte Clube é caríssima. Então, acaba que muito investimento vai para pagar a estrutura e falta dinheiro para pagar material humano. Então eu falo, essa disciplina, essa fidelidade que você disse com a sua família, que é o correto, todo jogador que vir para um time, ele tem que ter disciplina, tem que ter fidelidade com o time e tem que ter um líder para tocar esse time. Então, disciplina com fidelidade e um líder vai trazer resultado, e resultado tem que trazer premiação. Então, parte de muito do financeiro do Uberlândia Esporte Clube vai ser para bancar a estrutura que não é utilizada. Até uma estrutura de capital para um time de interior. Então, antigamente, né, Moacir, os jogadores fumavam, tomavam cachaça no dia anterior e davam resultado. Hoje em dia não tem isso, né? Jogador não pode fumar, jogador não pode ir para gandaia, entre aspas. Vai ter uma rigidez com os jogadores, vai exigir deles muita disciplina, muita fidelidade e vai ter realmente um líder para conduzir esses soldados que vão para campo. Com certeza, né? Ninguém chega a lugar nenhum, não ganha título se não tiver líderes, né? E o maior exemplo é o Fábio, que é um dos majoritários, né, da SAF, o presidente, o cara que tá lá no dia a dia, e o exemplo arrasta, né? A gente, por ter jogado, eu falo, o famoso vestiu o calção e o meião, né? E a chuteira, né, Moacir? Ter jogado mesmo, a gente conhece os caminhos, né? Hoje eu falo, quando um jogador, até antes da gente contratar ele, a gente deixa bem claro, né? Falou, a escola que você estudou ainda tem expulso mais de 1000 filhos, né? Então você não vem com conversinha, com coisa que você não vai enganar. No seu olho a gente sabe de que tem que estar. A experiência que a vida nos deu, né? Ela vale muito para nós no dia de hoje. Então, assim, a gente procura ter essas lideranças. Hoje o Uberlândia tem vários líderes lá dentro do clube. Lógico que é capitão só um, né? Mas hoje também o Castilho, por ser um treinador também que eu falo que caiu na hora certa, um cara também vitorioso. Né? Se você parar para pensar, o Castilho bateu as últimas 3 finais do Campeonato Paranaense, eliminando Atlético Paranaense, Curitiba, Operário, né? Isso é quase impossível lá no Paraná, né? Você desbancar Atlético Paranaense e Curitiba. O cara, além de ter subido o Maringá da Série D para C. Raçudo. Um cara que conhece também o futebol mineiro, já trabalhou no Patinho, então eu acho que essa conexão também do comandante também, é um cara também que tem uma liderança muito boa perante os atletas, né? É um cara que o grupo fecha com ele mesmo. Eu tive agora no estádio, agora mais cedo, no treino, o clima é muito bom, o grupo está totalmente fechado com ele, com todo esse ambiente, por mais que não vai chegar mais 1, 2, 3 peças ali, que a gente fala que tem buscado essa cereja do bolo, né? Mas é o que você falou, hoje, se o atleta não for um profissional mesmo, um cara dedicar, num calor aqui de 4 horas da tarde, naquele Parque Sabiá, com aquele campo, né, que eu falo que ali parece que ele é um pouco maior do que qualquer outro campo. Se o cara não tiver intensidade alta, ele não joga, né? Então, as pessoas me perguntaram muito, Fábio, você sempre trouxe alguns caras de know-how maior, de nome maior, né? Levei Louco Abreu, levei Ricardo Oliveira, levei Patrick, Sassá, né? O Sassá é um dos atletas que nem muito velho, mas eu resgatei o Sassá. O Sassá, ele tinha uma baixa muito grande, esse papo que eu tive com ele, pô, Sassá, todo mundo fala que você é da noite, que só quer beber e tal.
conversei com ele um papo né, de atleta, né? Falando, cara, Pai para filho. vai pra filho. Você quer ser ajudado? Eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você se ajude, né? Porque se você for o cara que quer ser ajudado, primeiramente vai dar certo. Eu falo que teve um dos jogos, né? Eu gosto de citar, que o Sassá começa a fazer tudo certo e a bola não entra, né? Só que aí a gente contrata o Jonathan, vem do Atlético Paranaense, o Jonathan toma a titularidade. Só que teve um jogo contra a Caldense, a gente saiu perdendo de 2-0 esse jogo, só não lembro se foi 2022, 2023, e o Sassá ficou no banco. Só que a gente tinha uma harmonia, o ambiente era tão bom que o Sassá ficou no banco. Se fosse qualquer outro jogador, pô, tô no banco do Atlético, vou ficar aqui, pá. Ele fica ali no banco, o Roger pede, ele aquece, ele entusiasma, ele entra, a gente tinha feito 2-1, ele entra ali aos 20 minutos do segundo tempo, ele aplaude o atleta, o Jonathan, que sai, ele participa do segundo gol do empate com assistência, e aos 51 minutos, o último lance do jogo, ele faz um golaço. A gente ganha um jogo 3-2, uma virada épica que aconteceu no estádio. Aí depois da reunião lá na oração, no vestiário, eu cito o exemplo. Ó, cara, vocês levem isso para onde vocês forem. O Sassá poderia estar aqui insatisfeito porque está no banco, é um cara que já ganhou, a gente fala o 3 dígitos, né? Ele ganhou acima de 100 mil reais, teve o Cruzeiro, do Botafogo, Portugal, e o cara ficou, na hora que o Roger pediu para aquecer, ele aqueceu, ele momento algum abaixou a cabeça, momento algum ele fez má vontade, ele entra no jogo, ele dá assistência do empate e ele faz o gol ao último minuto. Então, pra vocês verem que a energia conspira pelas pessoas que estão com pensamento positivo, né? Então, ali foi uma coisa que foi marcada ali naquele jogo, né? De um atleta que tinha jogado em grandes clubes, mas tinha um laço de ser um cara polêmico, de ser um cara da noite, um cara que só queria. Então, eu falo que um outro atleta também, que é o Robert, que a gente vendeu para o Atlético, e que está hoje na Chapecoense, jogou no Atlético Goianiense da Série B, é um atleta também que ninguém queria ele, ninguém queria. Eu fui o único a pegar o atleta, receber na época 5 mil reais, a gente vendeu ele por 4 milhões de reais. Só que eu abracei ele, falei essa mesma coisa que eu falei com o Sassá, só que é mais complicado, um menino de 19 anos, você dá essa instrução, né? Enfim, sem contar outros, né? E uma das maiores vendas do Atlético, que entrou dinheiro no clube, foi o Rômulo, que hoje está no Tigres do México. Mas é aí que eu te falo, é um dos jogadores mais disciplinados que eu trabalhei. Esse atleta, ele era exemplar dentro de campo e fora de campo. E olha, Cleiton, a hora que ele chegou, eu cumprimentei ele, eu não sabia que ele era o Fábio. Eu imaginava uma pessoa com mais idade, mas a maturidade que ele tem, visionário, porque todas essas inovações que você está trazendo é importante para essa gestão que você está aplicando no time. E o que a gente espera, né, Cleiton, é resultado realmente. Quando você chega com essa força, com essa energia, com essa visão, trazendo boas ideias para o grupo, vai vir resultado, a gente sente isso. Eu vou te fazer uma pergunta agora, bem assim, passa em 2 pedaços. O futebol é uma incógnita, não é uma matemática exata. Deu certo no Atlético? Não necessariamente. O povo tem que ter paciência aqui em Berlândia, porque material humano é complicado, tem que dar briga. E a gente está conversando mais cedo aqui sobre base. Futebol é muito caro hoje. Se você não tiver uma base boa, que seja do Berlândia, que começa a vender um jogador ou outro para dar uma salvada, isso aí é inevitável. Isso demora, isso normalmente é 2, 3 anos. Então, assim, o Botafogo mesmo foi um que não chegou de SAF ganhando. Esperou um pouco, tudo. Eu acho que o Berlândia tem que ter paciência. A pergunta minha é a seguinte: a dificuldade que nós temos aqui em Berlândia é que todo ano monta um time com um calendário curto. Monta um time, aí cada ano, no outro ano tem que começar de novo a montar um time para faltar 15 dias para montar um time. Como é que vai um time desse para frente? Não tem condição. Os seus contratos, que você está fazendo com o jogador agora, de ano, você tem intenção de montar uma base e depois ir trocando só algumas peças? Ou acabou o ano, você quer montar de novo? E fala também sobre a base. Explica para nós, por favor. Isso é uma pergunta fundamental que você fez, né? Eu só recapitular essa parte, quando eu comecei no Atlético, eu ficava mirando, por que essa Tombense todo ano ela chega nos 4? Né? É um clube com uma cidade de 8 mil habitantes, uma cidade distante, e eles chegaram na Série B do Brasileiro, e um dos pontos que mais me encantou no Tombense era, lógico, né, o do Ardurão, dos empresários junto com o Lano, muito forte, né, do Nacional, mas a organização, a disciplina que eles colocavam no processo, mas a sequência de jogadores no elenco. Eles tinham uma espinha ano a ano. Então, eles nunca desmontavam 100% do elenco. Todos os clubes de Minas, né? A gente, às vezes, não é que a gente pode falar que vamos dar carta para os adversários, mas um dos problemas maiores do Campeonato Mineiro desses clubes era não ter sequência, né? Porque eles têm contratos pequenos, não dão sequência,
E o Atlético mesmo, um dos sucessos meu era de todo ano eu ter uma sequência de jogadores, no mínimo uma espinha de 10 a 14 atletas. E a base. A base sempre me alimentava. Eu devido à fragilidade financeira também, eu ter essa extensão de... Isso, lógico, esse ano eu ganhei do Cruzeiro lá em Brasília, né, de 1-0. Meu centroavante era o Gustavão, de 18 anos da base. Então, assim, por isso que a base é importante. A gente vai ter uma regra aqui já no Verdão, que a partir de 2027, né, o nosso sub-20 tem que ter no mínimo 30% desse elenco no profissional. Vai ser obrigatório. Tem que ter. A gente não pode ter um investimento num sub-20, e aí vem de sub-17, sub-15, sub-14, sub-13. Nós vamos ter do sub-8 até o sub-20, né? Fizemos uma parceria com a Futel, que já tem um grande projeto na cidade, social e o alto rendimento, né? Que já tem essa conexão, mas os meninos não tinham continuidade, né? Você vê a cidade, o próprio Uberlândia não jogava o estadual há mais de 2 anos, né? Então a gente retoma agora as categorias de base. Já participamos de um torneio da Brasileirinha agora, sub-14, montamos um time em 25 dias aqui da cidade, fomos semifinalistas, perdendo pro Cruzeiro nos pênaltis, né? Eu falo ainda, se os caras tivessem dado um pênalti para nós ali no finalzinho, a gente tinha eliminado o Cruzeiro e tinha sido finalista, entre 40 clubes do Brasil, né? E o interessante que desse elenco que foi participar, os 25 atletas, 19 oriundos de Uberlândia, né? Do time titular, 8 eram de Uberlândia. Então aqui tem matéria-prima boa, tem jogadores. Não pode deixar, a gente sempre fala, essas escolinhas tomar conta daqui, tem que ser o Uberlândia Esporte Clube. Só cortando esse assunto, só para no Barcelona, no Santos, no Real Madrid, você tem 8 categorias, 8, 14, 17, tem 3 categorias tem para baixo, infância, juvenil. Hoje você fala ano, né? Sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, 14, 15, 17 e 20. De seu jeito de administrar, você vai colocar o técnico do profissional coordenando os meninos também, o jeito que joga o time profissional, os meninos têm que jogar do mesmo jeito também. Isso aí, nós vamos ter uma parte metodológica que o nosso treinador do profissional, ele tem uma reunião em 15 dias com todos os treinadores do sub-20, do sub-17, do sub-15, do sub-14 e sub-13. E aí abaixo na iniciação, que é sub-12, 11, 10, 8, 9 e 8, é a parte da iniciação também, né? Que a gente fala que hoje todo mundo fica meio complexo você falar como que é uma iniciação e tal. Hoje o moleque mais não joga no descalço, né? Hoje não tem mais aqueles campinhos de rua, hoje é tudo sintético, né? Hoje fechou tudo, os grandes investimentos imobiliários acabou tirando essa parte, né? Do menino ter o contato ali descalço, né? Que antigamente era mais constante, mas assim, o Uberlândia vai ter uma constância. Até agora, dia 2 de fevereiro, a gente retoma do sub-8 até o sub-20. Então, nós vamos ter sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, 14, 15, 17 e 20. 10 categorias no Verdão. Então, assim, são 10 categorias que, é igual vocês falaram, daqui 10 anos, esses meninos que estão lá no sub-8 serão nossos jogadores do profissional. É prazeroso, meninos. Serão os jogadores que terão, né, não só aqui no Verdão também, que a gente precisa fazer negócio, estão em grandes clubes, né? Então, assim, o que a gente chegou também? Lógico, a gente não pode crucificar quem estava no passado, o investimento isso é muito alto, né? Hoje, o que se arrecada não paga a conta. Então, sai do bolso dos donos, sai do meu bolso, sai do meu sócio Adriano, do sócio André, né, do Pedro. Então, assim, o que o Uberlândia tinha de recurso, vamos ser direto, arrecadava 400, saía 700, não tem como. Era 300 mil negativo todo mês, no final do ano é 3.600. Se você ficar 5 anos, rapidinho você faz uma dívida de 15 a 20 milhões de reais, né? Então, não tem como você fazer futebol sem o recurso, mas também não tem como você também trazer recurso sem investimento nas categorias de base. Futebol só tem como dar dinheiro de duas formas. Vendendo jogador e você chegar um dia na Série A e mantendo com grandes patrocínios, ou você vender a empresa também, né? Como é que é a amarração desses meninos, para explicar? Porque, olha que tá montado, parece, faz toda a base, aí vem um Atlético bonitão no Cruzeiro e seduz os meninos. Como é que vai ser essa amarração? O processo nosso não sai. Hoje não sai nenhum jogador se a gente não quiser. Hoje melhorou muito. Hoje existe igual, o Verdão vai dar entrada agora no selo formador. Então nós vamos ser clube formador. A partir de 14 anos, esse menino já assina um contrato de formação. 100% e qualquer... Acabou. Ele não pode sair. Tem uma multa já no contrato de formação. Só qual que é o pulo do gato? A gente espera esse ativo de 15, 14 anos, quando tiver muita qualidade, esperar ele fazer 16, a gente trava ele com a família ali e ele profissionaliza no clube. E aí, meu irmão, pra sair só pagando a multa. É uma forma honesta e transparente fazer negócio.
Não, eu, como tenho esse relacionamento muito grande com o Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, né, hoje tem um atleta no Palmeiras, tem uma multa de 640 milhões de reais, que é o Juan Gabriel, foi o atleta que nós revelamos, né? Hoje esses clubes, além de a gente ter uma conexão muito grande com eles, sou muito amigo do João Paulo do Palmeiras, né? Do Luiz hoje, que era do Flamengo, veio para o Atlético Mineiro. Então, assim, hoje existe um respeito muito grande. E os clubes, quando viu que a gente veio para cá, né, um clube também que vai virar uma potência, vocês podem ver, é o Bahia, que é o Marcelo Teixeira, que está lá na base, o Cadu do profissional, são meus amigos. Do City, né? Do City, do Grupo City. Quando a gente viu que a gente ligaram para mim, Fabinho, dá moral para nós, hein? Não deixa de mandar jogador pro Bahia, não. O pessoal do Flamengo ligou, o pessoal do Atlético ligou, o Paulo Brax, né, que hoje é o executivo do Atlético, falou, Fabinho, não deixa de dar oportunidade para nós aqui, não. Por quê? Sabe que a gente vai fazer coisa boa aqui. Hoje, se você parar para pensar, em menos de 5 meses, nós temos 2 jogadores de 15 anos que já estão no profissional, né? Estão treinando com o profissional. E assim, atletas que são aqui de Uberlândia. Então, que a gente quer falar? O processo nosso, é que eu falo, né? O pessoal tem que ter paciência, sim, porque ele não é de um dia para o outro, ele é a longo prazo. O pessoal de Uberlândia vai ver nos próximos anos jogadores daqui, né, que vão sair daqui e vão dar certo, né? A gente teve o Saulo Mineiro visitando o CT lá esses dias, né? Que está na China, né? É de Uberlândia, né? Então, assim, nós fazemos um brasão no Flamengo. Ontem foi lá outro atleta também, que também casou aqui em Uberlândia, que é o Alê do América, também. Tá morando aqui em Uberlândia. Eles ficaram impressionados como que a gente já deixou a estrutura diferente, né? Hoje você entra no CT, até já convido vocês dois lá, com certeza, para conhecer o CT nosso lá. Não tá do jeito que a gente quer, não. Com o tempo, né? Porque, igual você falou, futebol é muito caro. Manter estrutura de investimento estrutural, manter toda a categoria de base, manter o profissional com bons atletas. Quando você vai fechar esse pacote financeiro todo, a conta fica alta. E o que se arrecada não paga nem 50% da despesa. Porém, hoje a gente tem que fazer um investimento. Por isso que a SAF veio. Ela vem, além de investir em todo o processo, ela tem que botar o mês a mês, né? Só que esse retorno ele vem daqui 10 anos. Não adianta achar que vai ser de um dia para o outro, né? Então, o bom é que o meu sócio, que eu trouxe para cá, por ter uma condição financeira tranquila agora, não quer aquele retorno imediato, né? E até também, senão não traria. Porque o cara que tem um pouco de dinheiro, quer investir no futebol e esperar o retorno no próximo ano, ele sai fora, que futebol não é assim, não. Né? Isso aí não é uma sorte que você faz de um ano para o outro. Cleiton, vou fazer um comentário rápido aqui. Eu conheci 2 presidentes do Uberlândia Esporte Clube que não tem 1% de conhecimento do homem aqui. Não tem. Eu já não sei já o nome, né? Senão eu sou a boca, manja muito. Não, Ela sabe muito, pô. a gente passou, depois que eu saí de atleta, eu passei a ser dirigente. E eu falava, mas o conhecimento teria que bancar, e não tinha como bancar. Então não tinha jeito de fazer. Aí terminava. Muitas vezes eu falei para vocês que, infelizmente, chegava no final do ano, mandava todo mundo embora. E essa parceria com a cidade de Cruzeiro aqui me dava uma raiva. O Cruzeiro da Tati mandava aqui o jogador para recuperar, a hora que começava a encaixar no time, puxava os caras. Foi que o negócio... E outra, só via... Só respondia. Eles não queriam. Eu nunca peguei jogador Atlético Cruzeiro que eles queriam. Eu sempre peguei jogador que eu tinha interesse, e eu sabia que às vezes ia ter pouco espaço no Atlético no Cruzeiro, e assim eu conectava e conseguia trazer. Porque o jogador, às vezes, que eles não têm mais interesse, além de vir de um grande, às vezes acha que clube anterior, que ele é melhor do que... Então, assim, aí já liga pro atleta, o processo é assim, você vai encontrar essa estrutura, vai encontrar esse ambiente, e ali no diálogo diário, você tem uma coisa, eu lembro quando o Louco Abreu chegou no Atlético, e ele, o cara, hoje, uns caras mais, né, respeitados no futebol. Propaganda do Betano. Não, de louco não tem nada, viu? E é uma história bacana quando eu fui trazer o Louco, né? Eu, quando vou em Montevidéu, eu tava no módulo 2 com o Atlético, fui lá com o empresário dele, o Xaxá, e chegou lá, ele, papai, se você subir o Atlético pra Série A, ano que vem você me busca, que eu vou. Então tá, pega na minha mão, então fecha a tarde. Subi do modo 2 pra primeiro, volto lá em Montevidéu. E aí, Louco? Tô indo pra São do Rei, vambora. Te deu a palavra e foi. Então, assim, e foi uma pena que o Louco Abreu chegou na pandemia, cara. Só que foi uma coisa inédita. O Louco, quando ele vai pro Atlético, o Atlético sai em todas as páginas, né? Porque o Louco é um cara hoje conhecido mundialmente, né? Não só pela cavadinha, jogou no Botafogo. Hoje, se não me engano, é o jogador no Guinness com mais clubes na carreira, né?
Eu tive em Uruguai lá, na casa dele, a história dele é fantástica. Se você vê o que tem na casa dele, na parte lá do fundo, é uma história assim que é linda demais, linda, né? O cara jogou com os maiores, jogou com Maradona, jogou com todos esses caras aí, né, do passado, os atuais, aí, enfim. E um cara sensacional, hoje está dirigindo o Tijuana no México, né? Ele estava no time da segunda, subiu agora para o Tijuana, tá dirigindo o primeiro time da liga. E assim, o que eu queria falar do louco, lá no ambiente ali, o bom é que a gente fala a língua dos atletas, não tem conversa ali, não tem, o Fábio não é aquele presidente velhão que fica babando o ovo do jogador, não baba o ovo de ninguém. Falei, meu amigo, aqui é uma conversa direta, eu te contratei, estou te pagando, você está ganhando seu salário, e você tem que entregar resultado para a empresa, é simples, entendeu? E nós vamos ter uma convivência boa, uma harmonia boa, vamos falar ali, vou dar bicho, não precisa dar bicho, é bom citar jogador que foi comigo uns 4 anos lá, o cara comprou carro, casa, apartamento, tudo com dia de bicho. Então, o sucesso vem junto com as vitórias, né? Então, eu falo que... Essa evolução é normal. Moacir sabe, tem hora que você tem que entrar no vestiário, tem uma programação. O futebol, a administração de um clube, você já sabe, ele não pode ser engessado. Tem hora que você vai passar ali do que você combinou, né? Tem um jogo que você precisa ganhar ele, teve um jogo que eu vou confidenciar com vocês. Nós e Ferroviária, ano passado, na Série C. Era um jogo importantíssimo. Se a gente não ganha nesse jogo, a gente não subiria para a Série B. E ali tinha um combinado de dar um bicho, se eu não me engano, acho que era R$100 mil o bicho. Já estava combinado e tudo. Eu falei, rapaz, eu tenho que fazer tão diferente aqui agora. Cheguei e falei, ó, faltava 5 no jogo. O bicho hoje é R$200 mil para ganhar o jogo aqui hoje. Rapaz, os caras olhou um pro outro e tal. Já tinha aquela vontade de ganhar o jogo. Pô, tio, o seguinte é, pão, Com faca no meio. o Ferroviário só precisava ganhar o jogo e agora tava para subir. Eles já tinham, acho que até armado festa e tal. Rapaz, com 10 minutos de jogo, tá 2-0 pra nós, metendo 3 ameixas nos caras. Rapaz, aquilo ali, o que eu falo? Ah, foi o bicho que aumentou. E pode ter sido, é uma motivação a mais. Aí, assim, pô, os caras depois, meus sócios, pô, cara, como é que você bota 100 mil? Ah, mas se vira, agora tô morrendo na panela. Mas no final, aí a gente ganha o acesso, né? Então, isso foi muito bacana. Aí são histórias que o futebol, você sabe o que eu tô falando, Gostoso. é muita resenha que tem no Tudo de forma honesta. A gente tem entrevista pra você pra tá entrando no caminho final aqui. Te perguntar. O Atletique, parece que você fez a casa, capinou o terreno, pôs o telhado, aí eles foram lá e trocaram a fechadura. Foi mais ou menos isso? Você ficou assim, pelo jeito de ser um cara bom, você não guarda mágoa, mas você tem alguma raivinha, tipo assim, você conhece aqui em Uberlândia, você não precisa mostrar mais nada pra ninguém que a gente sabe, falou assim, pô, eu vou regaçar com esse Uberlândia aqui. E a cidade, como é que foi? Você sabe a história do povo lá? Deve estar mordido você ter saído de lá. Na verdade, assim, o pessoal, como a gente criou uma identidade muito forte com tudo que, pô, você tirar um time do amador e botar ele na Série B, então você imagina como é que foi isso, né? Chefe da família, você. Não vou mentir pra você, ninguém me via fora de lá, minha família mesmo, então, tipo assim, só que tem coisa, cara, que infelizmente, eu falo, aquele papai do céu lá não tem jeito e Deus sempre esteve presente na minha vida, ele falou, ó, meu irmão, eu falo que ele falou, só agora, Carl, encerrou, seu projeto é lá em Uberlândia. Eu acho que eu não vim pra cá à toa. Tem um propósito muito grande aqui nessa cidade. Se você levar o Uberlândia pra Série B, você não sai daqui me lascando. Não sai, né, moço? Mas Tem que vai ganhar o bicho, né? eu tenho, cara, eu falo que eu sou um dos dirigentes diferentes de todos, sabe? Porque eu envolvo muito no negócio. Eu ponho amor à frente de tudo. Muita gente vê que o dinheiro é bacana, tudo, mas pra mim, tô falando com vocês de coração. Se não tiver amor e se eu não tiver feliz ali, não adianta. O dinheiro não vai me comprar. Isso eu falo com vocês abertamente. Tem gente que é todo. Pra mim não é. Não é. Se adianta eu ter dinheiro se eu não estiver feliz na minha família, se eu não estiver no clube turismo. Cara, todo dia, se puder, eu tô no clube. Eu gosto de estar lá. Eu falo que é a minha segunda casa, além da primeira casa, que é a minha família. Então, assim, eu tenho que ter prazer na hora que eu olho no CT. Hoje eu tava lá no CT e volta, preocupado com a frente. Né? Eu liguei até pro Chiquinho, que trabalha com o prefeito, e falou, ó, meu irmão, tô precisando aí dar uma força. Eu sei que a turma deve estar aí final de ano, mas sempre viagem pro Vamos lá. participo, vou, né? Todo jogo, se eu tiver, tô junto. Porque ali você tá vendo as coisas que acontecem e a presença nossa nos jogos é importante. Uma coisa que eu falei com a Federação Mineira, eu falei, ó, Adriana Aro e Castelar, são meus amigos, me ajudaram muito quando eu subi com o Atlético lá, vi meu trabalho, falei, ó, eu acompanho o Uberlândia nos últimos 10 anos, foram prejudicados na arbitragem de vários jogos aqui. Briguei com eles, ó, ninguém agora rouba o Verdão aqui mais não, acabou, hein? Né? Não é de roubar. Você não tem noção. Mas assim, são coisas que assim, eu sei que quando o cara vem apitar, ninguém vem prejudicar.
é igual eu falo, eu não quero ser beneficiado, mas eu também não quero ser prejudicado, concorda? Então, assim, que lógico, o árbitro vem, né, para desempenhar um bom papel, mas brinquei e falei com eles, ó, acabou, Uberlândia agora não pode ser prejudicado mais não, porque, assim, eu senti do povo de Uberlândia isso, a insatisfação com a federação desse processo de arbitragem. E às vezes, né, o próprio Adriano fala, né, sabe que os caras não vêm aqui para prejudicar o Uberlândia. Você sabe que aqui a Atlético Cruzeiro é a quinta, sexta torcida por causa disso, você sabe disso. O povo de Uberlândia fica com essa mágoa de ter esse peso. Mas assim, cara, eu acho que a conexão tá muito boa, onde você agrega todos os valores, mas por isso que eu queria citar com vocês uma palavra muito importante, cara. A união aqui da cidade com nós tem que ser grande. Eu acho que é a hora de todo mundo que tem uma mágoa, seja do presente, do passado ali, do que aconteceu. O Fábio não tem rabo preso com ninguém. Eu chego hoje, eu não tenho briga com ninguém. Eu nem com o atual presidente, que é o Jean, nem com o Rênio, que era o antigo presidente. Me dou bem com o Rênio. Com o Vuto lá, que estava no Praia, né? Agora acho que foi pro Cruzeiro na associação lá. Eu não tenho briga com ninguém dessas pessoas, porque eu não chego de ex-gestão, né? Eu chego de um conhecimento, sim, do Uberlândia, por ter jogado contra, ter conhecido a história do Uberlândia, assim, antes de vir para cá, procurei saber de tudo, procurei saber de toda a área política aqui da cidade, me validei para algumas pessoas, eu falo que quando eu cheguei na cidade eu fui validado pelo Sérgio Ribeiro, né? Chego aqui, o Sérgio Ribeiro, sou Adelmo também, na hora que por uma conexão, né? Porque o Guilherme, que é meu concunhado, é diretor do Sérgio Ribeiro ali no Pátio Vinhedo. Então a gente já tinha essa conexão ali. E aí, né, o Castelar liga para o Paulo Prefeito, as pessoas começam a ligar, a conectar, empresário aqui, porque hoje, quando você quer saber se a pessoa ela tem um nome no mercado, você pega o telefone rapidinho e você fala, ó, o que você me fala dessa pessoa? Rapidinho você descobre se é picareta, se é falastrão, se um cara é ruim no mercado. E eu venho de um laço, cara, eu falo isso com orgulho, eu fiquei 10 anos no Atlético, eu não deixei atrasar uma folha salarial. Eu não fiquei sem pagar, eu não tenho uma ação trabalhista, isso é raro no futebol. Você pode consultar. Você ficar 10 anos numa instituição de futebol, que você sabe o tanto que é difícil manter o clube em dia. E os governos repercutem com não, e você não tem uma ação trabalhista, isso eu tô falando com vocês, eu afirmo para vocês. E uma das meus setores que eu busco investidor para o Atlético é porque eu comecei a ver um cenário um pouco difícil, porque o Atlético cresce e o estádio e o CT não acompanham, a estrutura não acompanha o crescimento do clube e começou a ter que gastar muito paralelo, né? Muito, porque eram necessidades urgentes que tinham que ser feitas. E aí eu vou atrás do investimento por isso, porque eu não conseguia ver conta. Eu sou um cara que, se eu, no final do mês eu não ver o salário do atleta ali, de todo mundo, que isso é sagrado. Você não pode atrasar salário, isso é sagrado. Isso aí o cara, independente se o time tá ganhando, perdendo, empatando, você tem que pagar em dia o cara. Ele tá trabalhando ali, você comprometeu, você assinou o seu documento ali, né? Então, eu falo que jogador, meu irmão, se você começou a atrasar salário, isso começa a tumultuar o ambiente, começa a atrapalhar. Então, assim, é uma conexão minha que eu trouxe nos últimos 10 anos, essa credibilidade, né? E igual eu falei com vocês também, se você pegar o Itabirito também, um clube que a gente pega do zero, né? E põe ele praticamente na primeira divisão. E sobre a mágoa que você falou do Atlético, cortando, mas assim, cara, eu saí de lá, assim, por uma questão mesmo de comando. Eu achei que algumas coisas que, né, a atual gestão que assumiu não batia. O meu jeitinho simples ali, principalmente no jogo do Grêmio, que a gente perdeu ali, eu achei que teria que trazer um goleiro na ocasião, acabou que eu não tinha mais a caneta, né? E eu não sei se vocês viram esse jogo, ficou 3-3 o jogo e a gente acabou perdendo nos pênaltis lá, mas teve, né, o goleiro que estava na situação acabou falhando em alguns gols, um menino bacana, mas eu achava que naquele momento tinha que ter trago, porque os dois principais goleiros estavam machucados, e como eu não tinha mais a caneta, eu fiquei ali e falei, não, e esse foi uma das coisas, e outras coisas também que acabaram acontecendo, e o Tatá, né, um cara muito sério, por isso que eu vendia o Atlético para ele. Eu tenho certeza que está entregue em boas mãos, é um cara que não vai deixar faltar nada dessa parte financeira, é um puta empresário, né? Hoje, por ser empresário do Vini Júnior, é um cara, tive lá em Madrid na casa do Vini, o Vini também é um cara sensacional, um menino assim de ouro mesmo, mas algumas pessoas que foram lá pro processo, aí é questão de liga, né, irmão? Não deu liga, e aí eu, um cara sensato, preferi falar, tá, ele sabe disso, né? Liguei pra ele e falei, ó, você quer vender sua parte de volta? Aí ele falou, não, eu quero continuar. Ele falou, então você compra a mim que eu tô saindo. Eu falei assim, curto, grosso, direto, como eu sempre fui. Eu não fico enrolando, sabe? E aí, depois que eu saio, vem o pessoal, pô, o Fábio saiu, um cara, o próprio prefeito da cidade lá, pô, meu irmão,
agora que eu tô tomando posse na cidade, você vai sair. Aí, cara, aí envolve documento financeiro, envolve outras coisas, sabe? Muita amizade. Muita gente. E aí, assim, mas, cara, tem um carinho, o Atlético é igual um filho nosso que cresceu lá. Só que nós vamos jogar contra agora, né? Não tem como mais, né? O jogo vai ser lá em São João del Rei. Tá todo mundo falando que vai ser o jogo mais esperado do Campeonato Mineiro. Você foi um contrato que você não pode precisar. Você vai poder estar lá no jogo, né, assim? Mas o que eu quero reforçar com o Fábio, 70% de salários é a harmonia que você encontra no futebol. Isso aí. Perfeito? Deixa eu acabar sobre isso, que o Uberlândia, você já viu que aqui tem muito empresário aqui que gosta do Uberlândia. Mas ninguém é louco de colocar dinheiro numa empresa que você sabe onde vai ser o dinheiro. Isso aí é antigo. Teve gente empresário aqui, que igual o Celso Martins, enfiou dinheiro, é queimar dinheiro. Agora, com a sua honestidade e o tempo que o povo vai vendo que você pode ter certeza que vai aparecer muito patrocinador, muita gente querendo ajudar. Essa parceria que você fez com o Sicredi agora, ela vai manter, isso foi muito legal, cara. Pouca gente sabe da importância que é o Sicredi na camisa, né? Sim. O Sicredi É avalizador. é grande velocidade. Eu acredito, cara, que vocês entrarem e a população tem que abraçar também. A marca sendo bem vista num time de vitória, de sucesso, todo mundo vai querer. Isso aí também tem a ver com o time também, né? O time é recíproco, é uma circular, que um dá certo para continuar a dar certo. Se você parar hoje pro cara que põe a marca na camisa, hoje nós temos uma loja no Center Shop, o maior shopping da cidade, né? E uma bela loja. Maior de Minas, assim, não perde, passou o BH Shopping. Muito show, shopping é show de bola. Então, assim, a gente fez um belo evento de divulgação ali, né? Tubarão, a Ive, então, assim, o Everton Guimarães vindo fazer a divulgação ali. Então, assim, cara, você vê que a gente cuida da imagem da empresa. Nosso Instagram, quando chegou, tinha 52 mil seguidores, nós já estamos passando por 80 mil. Eu falei, brinquei, o Uberlândia hoje tem que ser o terceiro do estado. Nada contra o América e o próprio Atlético, né? Por a capacidade de pessoa que a cidade tem, o nome do time é o nome da cidade, a estrutura. E a torcida do Uberlândia é, sim, a terceira no estado. Isso sem dúvida. Você pode fazer uma pesquisa, uma análise e ver que a torcida do Verdão é a terceira. Só que ela não está muito presente e poder crescer maior por causa do time nos últimos anos. Na verdade é isso. Se o time não está bem, a torcida afasta. Isso é normal. Só que a gente tem um projeto também muito bacana para a região. Nós vamos abrir, né, nós vamos ter uma reunião Canvap agora, que toma conta de 23 municípios no entorno de Uberlândia. Nós vamos abrir 23 escolinhas nas cidades vizinhas. O que é essa escolinha? Nós vamos aproximar as crianças mais perto do Verdão. Nós vamos, do Uberlândia Esporte, cercar a região. Nós vamos captar esses meninos, captação, nós vamos trazer torcedor, nós vamos trazer, a área social totalmente, mas você imagina 23 municípios no entorno vindo para os jogos do Uberlândia, você captando jogador, fazendo torneio entre essa região. Nada contra as outras cidades pequenas, que são muito bacanas, mas hoje, para ela ter um time profissional, é mais dificultoso para ela, né? Uma cidade de 15, 20 mil habitantes. Então, se ela tem um Uberlândia como uma cidade polo do seu lado, e você poder fornecer isso para as crianças é muito bacana. Todo mundo ganha. Todo mundo vai ganhar. Então, assim, isso eu fiz lá na região. São João del Rei, Atlético, eu deixei mais de 10 cidades abertas lá, né? Agora eu acho que tem mais de 10 para ser aberto. Eu manteve, tira os meninos das drogas da rua, né? Tinha jogo meu lá do Atlético, tinha 2.000 crianças no estádio que iam torcer. E ali, a gente tá educando, tá tirando os meninos da droga, da bebida, tá na área esportiva. Então, sem a esperança de poder jogar. Faz parabéns. E pegar aí nas escolas e dar ingresso para os meninos. Não, nós já temos a parceria. Nós vamos distribuir agora. Uma pena. Já temos com o Paulo Prefeito. Uma pena está de férias, mas isso vai ser para fevereiro. Nós estamos disponibilizando 5 mil ingressos para as escolas municipais da cidade de Uberlândia, aonde o prefeito vai fazer ali. Lógico, a criança tem que ter boa nota, vai ter que ter ali umas condutas disciplinares. Mas nós vamos trazer essa criança mais para perto. Com um monte de graça. Isso. Então, assim, porque um estádio de 53 mil pessoas, ele não pode ficar vazio do jeito que ele fica. Fortalecendo também. E essa criança, ela daqui a pouco, ela é o futuro torcedor do Verdão, né? O André, que é o comandante regional, já falei, André, eu sou muito próximo de vocês da PM, da Guarda, da Civil. Por quê? Quem dá segurança são eles. Eu tenho que andar junto com eles. Quanto mais o esporte envolve nessas crianças, mais você tira o menino da droga, da bebida. Eu falo com o empresário que está ajudando a gente, patrocinando, na base. Esse menino que você está ajudando, daqui 10 anos, você está tirando ele de te roubar.
você tá tirando ele de estar te roubando. Então, pô, e Uberlândia é uma cidade, cara, que eu fiquei impressionado. Isso também queria, né, falar com vocês aqui. É uma cidade que, se ela não é uma das maiores do Brasil na área esportiva. Do Brasil, tá? Eu não tô falando isso da boca pra fora, não, que eu conheço muito bem todos os lugares que eu já andei nesse Brasil. Eu já morei no Nordeste, já morei no Rio, já morei em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, assim, é uma cidade que hoje tem o praia com futsal, vôlei, basquete. Não, o Rio fez um... Você tem a Futel com um trabalho sensacional. Zanata lá com um trabalho sensacional. Então, 17.800 atletas. cara, hoje eu tenho, só de campo para me treinar, lá eu tenho 10 na Vila, mais 2 da BB que nós estamos tentando fazer uma parceria, mais 4 no Tororó que já é parceiro. Eu tenho só no Parque Sabiá mais 7, 8 campos. E eu tenho cada bairro tem um polo esportivo. 26. É um setor que tem campo demais. Lá em João do Rei, uma cidade montanhosa, era difícil ter área plana para campo. E o negócio também é boa vontade. Você pega o praia pra você ver, o praia recebe dinheiro por causa da atleta que vai daqui lá. Ele repega dinheiro, ele tira o custeio, dá um salário pro cara, é coisa de remanejar. Tudo. Se você souber a veia da coisa, tem como fazer uma coisa. Não, e o pessoal que também eu falo muito isso. Tanto que a gente já mexe com a economia da cidade, né? Eu falei com o Paulo, falei, ó, nós já estamos só de apartamentos, nós já alugamos 36 apartamentos, em questão de 4 meses, né? Ano que vem, voltando às categorias de base, tudo, nós vamos ter mais de 100 apartamentos blocados, entre apartamentos e casas. O que não está gerando economia isso aí? Isso aí você tem mais de 300 mil de locação mensal, no ano é 3 milhões e 600. Aí você tem, eu falo com um atleta hoje, vamos botar a média salarial nossa, 20 mil reais. 10 mil reais desse salário do 20 mil de um atleta, fica na cidade de Uberlândia. Ele vai no supermercado, ele abastece o carro dele, ele lava, ele vai numa pizzaria, ele vai no restaurante. Cara, se você for considerar, ele roda mais de 200 comércios dentro da cidade. Farmácia, padaria, é muita coisa. Então o dinheiro está rodando, está circulando dentro do município, né? Então, assim, o futebol é muito importante. E sem contar para o povo de Uberlândia e região, daqui 3, 4 anos, ver o Verdão numa Série A, igual o Mirassol. Mirassol, o Juninho são meus amigos. Eu tenho uma foto com eles em São José do Rio Preto, num restaurante, que o Atlético estava na estadual, na primeira divisão, e eles na Série D. Nós falamos, daqui 4 anos, o Mirassol vai estar na A, o Atlético na B. Você viu, o caso do Mirassol também é honestidade, né? Que pegar com a venda de um jogador, O Araújo, Romário, a vida química do Original. O James Zagueiro foi vendido pro Fluminense, era meu atleta. Ele jogou comigo em 2023, um acesso do Atlético da D para C, ganhava 6 mil reais comigo. Foi vendido agora 4 milhões de euros pro Fluminense. Vamos ver que bacana. O cara tava comigo lá, em 2023. Rapaz, eu tô surpreendido. Eu que não entendo muito de futebol. Vamos agora para a consideração final aqui. Eu tenho umas coisinhas bem rápidas para falar aqui, que a gente queria falar, tem 3 anos de Vamos ter que voltar. Porque uma vida de esportista também, que sou empresário, eu vou falar a verdade também. O bicho vem até areia no deserto. Porque você foi para Polônia, você foi pro George Wistman, da Bolívia. Você jogou no Boitacás, do Rio de Janeiro, União Barbarense, Alto Esporte. Deu pra ganhar um dinheiro jogando bola? Porque esses contatos que eu vi aqui, eles são meio curtos, mas são lucrativos pro time que você foi. Cara, na verdade, assim, eu na Libertadores, cabe ser uma competição melhor, e fora do país também, né? Mas, conforme eu falei pra vocês, eu era um cara meio descabeçado no futebol. Então, assim, era um centroavante, fazia gol, era chato. Seu pai e sua mãe te apoiou quando você começou a jogar bola? Cara, minha mãe, sim, meu pai, eu tenho vergonha de falar, eu era tirador de leite. Fui criado no curral, no sítio, né? Com 9, 8 anos, tirava leite de 10, 15, 20 vacas lá. Era bom na munheca mesmo, porque aqui em Uberlândia tem muito sítio, né? Tem muita fazenda, né? Hoje tem fazenda aqui que tira 60 mil litros por dia, né? Então, eu sou um cara que fui criado no sítio. Acho que você tá em casa, você falando isso. Não, e normal. Pode falar, não adianta o cara vir falar que eu sou o famoso tirador de leite mesmo. Tirava leite, ia pro curral, rapava o curral, botava capim, fazia ração. E seu pai? E sempre fui um cara, criado no sítio mesmo. Só com 13 anos, vou correr pro futebol e com 17 já tava na Europa. Então, assim, aprendi muito, né? Eu rodei mais de 20, 30 países, né? Fui do leste ao oeste, rodei o estado também. Então, assim, todo lugar que eu ia, eu fui sempre um cara observador. Você é centroavante? Centroavante. Era chato. Você é mais baixo pra ser centroavante. Você só foi isso, cabeceio. Não, mas proteger bem a bola, finalizar com a esquerda e com a direita. Hoje eu fico vendo esse centroavante aí, pô. Os caras Chutava onde o goleiro não tá. Ué, eu chutava com as duas pernas, só que de uma vez só. Guardava. Muito demais. Nossa, mas se a gente acaba, né? Eu falo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a experiência hoje, eu tava rico, né? Somente jogando, né? Hoje, você vê, por isso que
muito centroavante. Teve ano passado o Jonathan Jesus, né? Até encerrou a carreira dele na América. A gente traz ele é artilheiro no Mineiro ano passado, junto com o Hulk, e depois artilheiro na CLC. Ele tinha 3 anos sem fazer gol nas reservas. Por quê? Como a gente conhece ali a posição, você acaba montando o time em função do 9, né? Eu não gosto do 9 mesmo. Lógico, o 9 hoje não pode ser aquele cara mais parado. Ele tem que compor ali. Antes duta de área ele não tem mais, né? Não tem, né? Você tirou do Bayern. O Caio Jorge hoje aí do Cruzeiro não é aquele centroavante tão 9-9, mas por quê? Ele tem uma movimentação muito importante ali, né? Você vê que foi artilheiro do brasileiro da Copa do Brasil, né? Foi o Flamengo. O que é que o Botando no caminhão de ele aí, né? Richarlison ainda continua sendo centroavante? Eu gosto desse estilo do Kane, do Bayern, que joga de costa, cara. Ninguém toma a bola do... Eu gosto muito de centroavante, assim. O Ronaldo Fenômeno, pra mim, foi um dos melhores, né? Mas o Lewandowski, que é um bom centroavante. É demais, é gol. Faz gol demais. Você jogou contra o Ronaldo? Chegou a jogar? Não, cheguei não. Só... o Ronaldo é mais 8-8, né? Ele é mais... vai estar mais começando, não jogou, não. Então, assim, eu peguei o Ronaldo agora como dirigente, né? Eu brinquei com ele, falou, ele ficou 3 jogos e não ganhou nenhum jogo nosso. Eu tenho uma retrospectiva boa contra o Cruzeiro. Esse ano eu falei pro Pedrinho, eu tenho um jogo contra assim, uma vitória. Aí ele brigou, falou, rapaz, esse ano que vem, não meteu fé no Verdão. Eu falei, não vai não. Mas, pessoal, quero agradecer vocês aí, né, pelo convite. Estamos à disposição aí, o Moacir é um amigo aí que a gente conquistou no futebol, né, um cara aí que eu falo de estar junto com a gente. E a primeira coisa que a gente fez quando chegou em Uberlândia é trazer as pessoas que estão lá na Futel, perto da gente, né? São pessoas que têm uma vivência aqui dentro da cidade gigantesca. Só tem acrescentado. Só crescendo, um grande ser humano, grande pessoa. Se você pensar que esse homem é bom, ele é mais ainda. Graças a Deus, a gente está aqui conosco. Ele é um grande homem, meu ídolo, tem meus ídolos, tudo falando com eles. O Douglas, Rapaz, eu estou muito feliz. Porque quando você entra no assunto de ter a torcida apoiando o Verdão, a gente sabe que tem o torcedor positivo e o negativo, né? Tem uns que não é torcedor, tem uns que é realmente só crítico. Eu acho que se essa torcida envolver com essa energia que você está trazendo para Uberlândia, ela vai, como é que se diz? Rejuvenescer, revigorar, porque time sem torcida fica mais difícil. E a gente sabe que, infelizmente, o passado julga o presente. E isso atrapalha a administração de qualquer time de futebol. Mas olha, enquanto você falava aqui, eu tenho 53 anos, eu dei umas arrepiadas aqui, rapaz. Pela sua energia positiva, eu senti muita coisa boa vindo de você. Tomara que a torcida enxergue isso. Porque a pessoa que vem com tanto trabalho, tanta inovação, vai vir resultado e tem que ter aquela paciência. Tira leite de vaca, tira de Pedro. Faz um caboclo que cresce na roça, irmão. Com certeza. Que tem raiz, a gente sabe o resultado que dá. Tá aí um jovem, né? Que tem muita experiência, que eu nunca vi. Já conversei com alguns presidentes do Uberlândia Esporte, eu nunca senti isso. Isso é verdade. De um presidente. E que você seja bem-vindo, que a torcida uberlandense consiga entender e apoiar essa nova festa. Essa ciência. Ela é vitoriosa. Eu estava vendo na internet agora, os caras escrevendo lá que ano que vem sonhamos com o Libertadores. Gente, bem. Então, você viu? Você chegou a ver? Eu leio tudo lá. Não, nós vamos dar a Copa do Brasil ano que vem. Não é assim, não. Nunca, pode ser, não é impossível. Mas não agora. Tem um pouquinho de paciência, porque sem paciência não tem jeito do homem trabalhar. Consideração final para eleito. Pois é, o Fábio já eu estava na piscina, né, no parque aquático, e me falaram que o Fábio estava na reunião. Primeira vez que ele foi na Futel. E aí eu cheguei no finalzinho da conversa, mas assim mesmo eu consegui ouvir alguma coisa. De cara, eu já senti firmeza porque ele estava falando sobre os bastidores. E a harmonia de uma equipe é conhecer o bastidor, porque se você consegue harmonizar os bastidores, lá na frente, com certeza, vai ter sucesso. E, Fábio, antigamente a gente via aqui os dirigentes falar muito de futebol e, com todo respeito aos dirigentes, não conheciam o futebol do jeito
que tem que ser, né? Você deu uma aula para nós aqui como é ser dirigente. Parece tão simples, né? Pois é. É. E outra coisa, todo o dinheiro que entra é pouco no futebol, infelizmente. É assim. Mas eu achava que as diretorias sempre queriam aparecer mais do que os jogadores. E eu acho que os jogadores ele tem que se responsabilizar. Eu falei contigo, o Castilho, Jorge Castilho. Eu falei até com ele no dia do evento, que ele falou um negócio interessantíssimo, que está gostando da harmonia do que os caras estão apresentando nos treinos. E aí eu faço a vocês, torcedores que estão nos ouvindo, que dá uma chance na SAF em se vá ao estádio e fazer o que nós fazíamos na época, saía do Juca Ribeiro e vinha até pegar o ônibus na Tubal Vilela para ir para casa, mas a gente saía convidando todo o torcedor que passava pode ir que nós vamos ganhar. Pode ir que nós vamos ganhar. Nós vamos tentar editar esse jogo. Isso é fantástico, porque eu transfiro a responsabilidade para dentro do campo. E eu, como eu era capitão, eu chegava e cobrava dos caras. Ó, nós chamamos os caras, agora eles vão ter que cumprir. Mas a partir que a diretoria está fazendo a parte dele, é o que o torcedor ele tem que se... Falou, pô, agora é minha vez. A gente tem que juntar também, que está fazendo para quem? Né? É começar a ir no estádio de novo, dar outra chance, vamos embora. Aí empatou, perdeu um jogo aqui, paciência, vamos de novo. Dia 11 agora tem um jogo. Aí todo mundo já tá esperando, não, vamos com paciência, não vamos falhar. O cara chutou uma bola para fora, vamos aplaudir. Não é bem assim não, futebol não é uma lógica exata. Devagar é que vai pegando um corpo, vai indo, confiança, logo o time tá bem. Eu te digo uma coisa, Fábio. Seja bem-vindo e, mais uma vez, se depender de nós, estamos juntos. Eu vou na frente. Boto que você vai de final de semana, você joga videogame, tem que jogar videogame. Você pesca, fica você. Cara, ele tá no campo. Eu só fico no futebol. Eu acho que quando a gente tá até no dia da folga, né? Lógico, já me tornei sócio do Praia, lá do Itororó, né? Tem levado as crianças para lá também, que é um ambiente muito bacana, né? Eu gosto dessa interação. Por isso, você bebe um ambiente. Então você vê. Eu sem álcool, eu tomo um vinho de vez em quando, né? Tenho tomado muita a Heineken Zero, mas já tá igual travesti, parece. Não, mas um tempo pra cá eu preferi cortar o álcool mesmo, igual eu falei com vocês. Eu tive que mudar, né? Aumenta a performance do trabalho. Então assim, essa rapaziada dá um trabalho. Então a gente tem que estar focado, né? Porque dirigir não só o profissional de 30 atletas, mas a base. E dá moral também, né? E a gente que prega muita coisa séria. E dá o direito de cobrança. É isso aí. Então, você desculpa, às vezes eu te corto sim, porque fica tranquilo, mas vamos fazer outro vai na frente, esperar um pouco, sei lá, Falar sobre o sócio. falar da sua vida de esporte também, de jogador, porque de futebol todo mundo vai falar, a gente vai saber. O Paulo tá de saco cheio de... Quer saber mais da sua vida de jogador de futebol, como um boneiro você vir aqui, a gente agradece muito, graças ao Moacir você estar aqui conosco, foi uma grande honra. Todo mundo fala muito bem de você, cara, pela sua simplicidade, você realmente é mais do que eu esperava. E a gente ficou muito grato, né, Duvas? Estou surpreendido. De verdade, a gente vai tentar fazer essa edição antes do primeiro dia 11 do jogo. Vamos ver se a gente lança semana que vem até quinta-feira para sair ao ar. O jogo é dia 10. É dia 10. 10, isso, no sábado. No sábado. Então nós vamos tentar ver se lança até dia 7, vamos ver direitinho, para começar já a anunciar agora, para dar... Tem coisa aqui que nós falamos que já serve para esse jogo. Fica aqui nossa gratidão, de verdade, que Deus abençoe seus caminhos, cara. Vai dar tudo certo, tá? Sua família, paz, o seu lar, tudo dê certo para a coisa andar em todo modo. Então, você aí de casa, muito obrigado por acompanhar a gente, curte no Instagram, no Facebook, no YouTube também, o Woodcast, e até o próximo. Muito obrigado pela companhia, vocês tudo aí. Obrigado, gente.